Salve, salve! Aqui é o Vinícius Alceu, poeta, slammer, pai do Matheus, divorciado, corintiano, amo aprender, amo conhecimento e eu estou aqui para compartilhar umas ideias com vocês. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivan Machosvili, formado em administração, pós-graduado em gastronomia, dono de casa, amo gatos, tenho 13, sou casado e também sou descendente de russo, japonês e alemão. O que é o falso herói? Quando a sua dor é audiência na voz de terceiro ou quando uma mentira histórica se transforma em um ato heróico. Sabe aquelas pessoas que têm tudo para ajudar, mas só ajudam se ganhar algo em troca? Quer dizer, não podemos chamar isso de ajuda, né? Falsos heróis nos rodeiam, querendo dizer qual é a forma correta da gente pensar, da gente sentir, da gente ter fé, da gente amar, o que devemos fazer com nós mesmos. Mas com a premissa cheia de demagogia, é para o seu próprio bem. Pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade alheia para se promover, ou que querem ajudar mais do jeito delas, com as regras delas. Então vamos falar sobre a nossa pluralidade e os desafios no confronto com essas pessoas. Ivan, hoje o nosso podcast é daquele, cara. É isso aí. Puxado. Vamos falar de falsos heróis, das pessoas que vêm nos ajudar, mas querendo algo em troca, ou aquelas pessoas que forçam a gente a ir para um caminho que não é o nosso, que não é que a gente sente, que não é a nossa condição, né? Não é a palavra orientação, sim a condição. A nossa condição aqui, nessa nossa vivência, nesse momento. E eu acho que para ilustrar um pouco mais esse tema, já vou levantar aqui a bola, já vou jogar pro lado do racismo. Aconteceu recentemente um comentarista numa rádio, num jogo do Santos, o atacante Marinho, o atacante do Santos, foi expulso, e esse comentarista, ele responde ali bravo, chateado com a expulsão do Marinho, ele fala que o Marinho deveria voltar para Senzala. Marinho, jogador negro, e aí ele faz esse tipo de racismo, sendo que o próprio tinha postado em algumas redes sociais sobre aquele perfil da tela preta, falando que é antirracista, e a desculpa dele foi que ele tinha um grupo no WhatsApp que quando as pessoas não se interagiam, não cumpriam uma determinada regra do grupo, eles eram mandados para um outro grupo, e esse grupo se chamava Senzala. Como se isso já não fosse racismo, né? Ele se perde, ele não consegue justificar o próprio racismo, como que, é claro, é injustificável um racismo, mas aí ele vem e piora mais ainda a situação, falando que ele tem um grupo no WhatsApp chamado Senzala, ou seja, tem várias outras pessoas ali no convívio dele que compactua dessa ideia, e ele tenta usar aquilo como defesa, como, acabou escapando isso. É disso que a gente vai falar hoje. É um cara que estava ali falando que não, que estava ali do bem, que está fechado com os pretos, está fechado aqui no movimento. Vou colocar perfil pretinho aqui para falar que estamos juntos nessa luta antirracista. E de repente, quando aparece essa oportunidade de cometer esse ato racista, ele comete. Deixa escapar, que seja deixar escapar. Então ele está mostrando a verdadeira identidade racista dele. Sim. Isso acontece com uma frequência muito grande, A gente vê isso bastante agora, nesse último mês, no mês de julho, que foi o mês onde estava essa discussão muito aflorada nas redes sociais. Então vários artistas com vários seguidores, o que eles fizeram? Deram espaço para as pessoas pretas se posicionarem no perfil deles.
Então ficava uma semana com uma pessoa preta ali falando sobre o trabalho dela e tal. Mas até onde que isso é realmente uma coisa para ajudar apenas se aproveitar do momento? Se aproveitar dessa hype que estava sendo, vidas negras importam. Uhum. Porque começou a ser um tema já batido, a gente já não vê tanto essa discussão nas redes sociais. Começou a ficar um pouco esquecido. Mas ali naquele momento, eles fazendo isso, dando essa visibilidade, entre aspas, porque na verdade eles estão querendo se mostrar como bons moços. Uhum. É que é aquela coisa, né? A gente. A hora que o assunto entra em evidência por algum motivo, né? Por algum acontecimento aí que ganha repercussão na mídia, né? Eu acho que parece que é fácil todo mundo ter a ideia de falar, vamos falar disso, vamos dar espaço, vamos fazer, né? O duro é manter isso, né? O duro é você já está fazendo um trabalho anterior, de repente até usar dessa notícia, disso daí, para ajudar a difundir o assunto, né? Conversar com outras pessoas, mas depois manter. Então, que nem o caso do comentarista aí, eu acho que na hora que ele falou isso, foi o momento que ele foi espontâneo, né? Porque pessoas de televisão, muitas vezes, elas encaram uma persona. Você não é exatamente aquilo que você é de fato. Eu até assisti um outro podcast, que é o Flow, eu acho que tava com aquele humorista que falou da Vanessa Camargo, eu fugi o nome dele agora, Rafinha Bastos. Bastos. Isso. Ele falou, né, do caso, eu vi lá um trecho ele falando desse caso, e ele falou, eu sou desse jeito, né, eu falo desse jeito, penso tal, mas as outras pessoas que estão na televisão são pessoas que foram formadas pela televisão, então eles estão fazendo um personagem. E aí naquele momento eu acho que o cara, né, o comentarista que você citou, ele teve um momento espontâneo e falou e mostrou, entregou realmente o que ele pensa. Sim. E aí o foda é que a pessoa tenta se justificar, né? E quanto mais a pessoa se justifica, mais ela suja a mão com o preconceito dela, né? Sim, e vem toda essa falsa ajuda, né? Que é tipo querendo mostrar que tá do nosso lado, que é a favor da causa, mas a pessoa ela não se aprofunda naquela temática para realmente ajudar. Uhum. E isso acontece em todos os âmbitos. LGBTQI+, no corpo, no nosso corpo também, na padronização dos nossos corpos, no racismo. A gente, no feminismo, isso também acontece. Uhum. Pessoas que vão chegar com essa ideia de tipo, eu vou usar a sua dor para me promover, para me fazer como uma pessoa correta, sendo que na verdade eu nem estudei nada sobre sua dor, não pesquisei, eu não sei do que você está falando. Eu não te, essa empatia que eu estou mostrando para você é uma falsa empatia. É como a gente já viu diversas vezes nos programas de televisão, nos programas de auditório, como o programa do Luciano Huck, programa do Celso Portiolli, o outro mais antigo, o Google? Gugu, que tinha muito disso, de usar o sofrimento da pessoa, transformar aquilo numa maneira sensacionalista. A pessoa vive aquilo todo dia, o Brasil vive aquilo todo dia, e o cara transforma aquilo com os holofortes, tudo, para chamar aquela atenção, para se mostrar como bonzinho, Uhum. né? Eu tô ajudando ela, a gente vai dar o dinheiro para ela. Ou no Luciano Huck, que a pessoa vai lá, se humilha, ela tem que dançar, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que se fantasiar, se colocar numa posição desconfortável para conseguir ganhar algum dinheiro, Uhum. porque ela tá numa situação difícil, e aí eles vêm com a ideia de superação. Ela tá se superando. Uhum. Aí, então, ele vende o peixe dele como bom moço, vende o peixe da emissora que ela tem audiência lá em cima, tá tudo certo, tá tudo bem. Então a pessoa não teve o entendimento da causa, não conhece o que é aquela realidade daquela pessoa e usa daquilo para se promover, para promover outras coisas também. Sim. Você estava falando agora, né? Eu lembrei de um caso, de uma vez, um desses quadros do Google, bem antigos. Eu sempre me lembro dele, desse quadro específico, né? Desse episódio, na realidade, específico. Que ele pegou uma pessoa, que eu acho que estava aqui em São Paulo, é aquela história, né? A pessoa vem do norte, nordeste, às vezes com a esperança de
conseguir um emprego, de conseguir dinheiro, de ter uma situação melhor para a família. Chega aqui em São Paulo, vê que a situação não é dessa forma, tem as dificuldades, e aí quer voltar para sua casa, né? Então, ele usava muito disso, né? Especialmente no Domingo Legal, que é a época que eu acompanhava mais a televisão. Não sei se agora, na última fase, ele fazia disso também. Mas eu me lembro de um episódio que ele pegou uma pessoa assim, extremamente simples, ele levou no restaurante do Terraço Itália, né? O Terraço Itália que é um edifício aqui em São Paulo, e no último andar tem um restaurante desses super chique, super caro. E, tipo, colocou o cara numa situação em que ele não tá acostumado, que ele se sente desconfortável, que ele tira ali um cardápio, que ele olha e não sabe o que são aquelas comidas. Pela simplicidade, ainda ele vai e pede ali um arroz, feijão com batata frita. Pra que pegar o cara, pra que pegar essa pessoa e colocar num restaurante chique e colocar numa situação dessa, né? E televisionar isso, sabe? Colocar uma câmera ali na frente do cara e mostrar isso daí. Pra que isso? Né? A questão realmente de fazer audiência. É o famoso pão e circo. Eu tô fazendo um circo aqui, eu tô fazendo uma atração que eu vou colocar na televisão, que as pessoas vão, de repente, se comover, vão olhar para a realidade daquela pessoa e falar, poxa, coitado, olha só, não conhece, não isso, não aquilo. E às vezes, né, o que é triste nessa história aí do falso herói é que às vezes a pessoa não percebe, né? A gente também tem aquelas situações onde a pessoa pode chegar e te dar algum conselho, né, que ela acha que que para você melhorar alguma coisa, você tem que seguir aquilo que ela acredita. Então, por exemplo, eu acredito que você já deve ter passado, Vinícius, por alguma situação onde uma pessoa branca chegou e falou que você tinha que, sei lá, ouvir uma determinada música, ler um determinado livro, assistir algum programa ou fazer alguma coisa que não faz parte do que é você, que não faz parte do que é a sua cultura, do que não faz parte do que é a música black, do que são as coisas que fazem parte da cultura do Vinícius. Né? E aí vem essa questão do falso heroísmo, né? De eu ter aquela visão, de eu querer ajudar a pessoa, mas não pensar em respeitar o espaço da pessoa, e não pensar em respeitar o que a pessoa é, impor aquilo que eu acho que é correto. E aí que você falou, né? A gente tem vários exemplos aí de várias, tanto da gordofobia, do racismo, do ateísmo e por aí vai. Eu acho que praticamente todo mundo já passou por alguma coisa assim. Sim, isso rodeia a gente, né? Quando a gente começa a parar para pensar nisso, Ivan, a gente começa a ver um monte de lembranças, de fatos que a gente vai levando, né? Aquele banho-maria, a gente vai deixando de lado, a gente consegue superar, e alguns outros machuca a gente. Porque vem de pessoas que está mais próximo do seu convívio, faz mais parte ali do seu convívio social, do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar. E quando essas pessoas vêm com essa ideia de te ajudar, sem saber o que você realmente é, isso machuca muito mais. E acontece muito isso, das pessoas chegarem até mim, acontecia mais antigamente. Hoje eu acho que por eu assumir essa postura de muito mais de confronto nas causas raciais, então as pessoas elas têm uma certa precaução ao vir falar comigo. Mas já aconteceu das pessoas vir falar comigo e falando, Vinícius, você tinha que se posicionar dessa maneira nessa situação. Opa, pera, como assim? Eu tinha que agir dessa maneira que você está falando? Eu tinha que agir assim ou você tinha que agir assim? Porque essa situação aconteceu comigo, foi num determinado momento, me pegou aqui desprevenido. Cara, foi, por exemplo, uma atitude racista, eu sofri uma atitude racista. Como que eu vou já responder ali na hora, de bate-pronto? Às vezes você é pego de surpresa e você não consegue ter uma reação bacana. Você não consegue mostrar para aquela pessoa que você não gostou daquilo. Às vezes você se sente mal, né, e não consegue responder. E já veio pessoas me cobrar uma postura mais enérgica em alguns momentos. Poxa, então por que você não agiu? Se você viu, pessoas brancas vindo falar isso pra mim. Elas não perguntam pra mim, peraí, Vinícius, você tá bem? Como é que você tá? Aconteceu aquilo, parece que isso pode ter te chateado de alguma maneira.
te chateou, te fez mal. Não, elas não perguntam isso. Elas querem que eu tome alguma atitude, né? Isso acontece de todos os lados, que nem a gente já falou aqui já, né? De todos os lados. Acontece do lado religioso, acontece do lado espiritual. Por exemplo, eu não tenho nenhuma religião, mas só que, eu flutuo em todos os lugares. Eu fui católico, fui batizado, crismado, tive a primeira comunhão, tudo na igreja católica, bonitinho. Fiz até perseverança. Muitas pessoas não conhecem isso, mas existe. É entre a primeira comunhão e o crisma. Aí tem um negócio chamado perseverança. Eu ia quase todo domingo na igreja, na missa, bonitinho. Ia num outro culto que tinha também. Então eu participava, assim, de uma maneira assídua da igreja católica. Até chegar um momento e ver que aquilo não estava condizendo com algumas coisas no que eu acreditava. Então eu já fui pro espiritismo, eu já fui em terreiro, já fui na Umbanda. Ali na Umbanda eu fui mais para conhecer mesmo, para ver como que era. Eu conheço um pouco algumas coisas do budismo, porém eu não tenho religião. Eu não consigo me ver dentro de uma religião. E isso para algumas pessoas causa um certo espanto. Como assim? Você não tem religião? E aí chega num ponto em que as pessoas perguntam: você não tem religião, mas como assim? Você acredita em Deus? Aí eu falo: acredito. As pessoas tipo: ah, tá, relaxa um pouco, entendeu? Aí, Ivan, eu jogo essa bola pra você, cara. Eu tava sentindo que tava vindo pra mim. Quando as pessoas perguntam pra você que você não tem religião e perguntam: você acredita em Deus? O que você responde, Ivan? Eu falo que não acredito em Deus e nenhum outro tipo de divindade. Você não acredita em Deus? Então, o que é isso? Você acredita no capeta? Você acredita no demônio? Opa, claro. É isso? A gente tem até uma foto do Ozzy aqui mordendo o morcego, né? E todo ateu tem um ritual assim de acordar de manhã, já pegar um morceguinho ali que ficou fresquinho à noite pra morder também, ouvindo metal pesado. Gente, só pra ficar claro, eu sou ateu, tá? Então, geralmente rola no Face, rola umas brincadeiras assim, né? Por quê? As pessoas chegam pra você e falam: pô, mas você é ateu, você não acredita em Deus? Mas então, é tipo sessão Globo Repórter, manja? Né? De onde vêm os ateus? Como eles vivem? Como eles sobrevivem? Onde eles trabalham? Quais são os rituais macabros que eles fazem? Né? É uma coisa assim, mais ou menos, que as pessoas pensam. Elas pensam que o ateu é um negócio de outro mundo, e não é. Eu sou uma pessoa como Vinícius, como quem está me assistindo, faço tudo exatamente da mesma forma, tenho exatamente as mesmas necessidades de comer, de dormir, de ter que trabalhar, pagar meus boletos, igual todo mundo. Mas sempre gera essa coisa assim, e rola uns memes na internet, nessa pegada mesmo, tipo, eu bebo sangue de menstruação de virgem de manhã com leite e depois eu vou fazer alguns rituais satânicos e tudo mais. É mais para descontrair. É claro que a gente não faz isso, né? Eu vou até pedir permissão aqui pro Vinícius para falar o seguinte: o ateísmo, né? Uma pessoa ateia, ela não acredita na existência de Deus, assim como ela não acredita na existência do diabo, do capeta, ou como você quiser chamar. Não acredita na existência do Thor, de Zeus, de nenhum desses. Também não acredita na existência de orixás, né, que dá Umbanda, Candomblé, etc. Enfim, a gente não acredita em nenhum tipo de divindade. Então, assim, quando a gente fala que alguém é ateu, né, e às vezes a pessoa liga direto a questões satanistas. Então o cara é satanista, tal, não sei o quê. Não, nada a ver. Por quê? Porque a gente não acredita. Na realidade, uma definição, depois eu vou linkar aqui para quem estiver assistindo no YouTube, eu vou linkar o vídeo do Leandro. É Leandro Camal que fala, né, Vinícius? Eu sempre erro o nome dele. Leandro Carnal. Eu sempre erro o nome dele. Ele tem um videozinho curto, tá? Eu não vou colocar aqui no meio do vídeo, porque eu acho que pode dar problema com direitos autorais e tal. Então eu vou colocar aqui. Vinícius, no Spotify tem como pôr na descrição, link de vídeo, essas coisas? Não, no Spotify não tem como. Então, legal. Mas as pessoas vão te escutar e vão lá ver no YouTube. Exatamente, Vinícius, esse é meu garoto! Então, quem estiver escutando aí no Spotify,
dá um pulinho lá no YouTube, dá uma olhadinha na gente. Não deixa de curtir também, de compartilhar, de se inscrever no canal, que isso ajuda a gente a levar, né, essa discussão para mais pessoas. Mas tirando o merchan do canal aqui, eu vou colocar esse videozinho, mas vou falar aqui de forma resumida, tá? Não tô falando exatamente as palavras dele. Mas é o seguinte, o ateu, ele nega a existência de Deus, ele nega a existência do capeta, ele nega a existência de qualquer outra divindade. Então, chegar para um ateu e falar, mas você cultua o Satã? Tá completamente errado, tá? Porque ele não acredita em ninguém. E o agnóstico, ele questiona, na realidade, ele não nega. Ele fala, não há evidências da existência de Deus. Então é uma pessoa que geralmente não vai ter religião, que também não acredita, porque não há evidências da existência, ou seja, não tem um estudo científico, né, ou alguma outra comprovação da existência de Deus. Então, para ficar bem claro, é tênue a diferença. Eu vou linkar também aqui um outro vídeo do Pirula, troco os R's por L, então vira uma bagunça, onde ele vai falar um pouco mais a fundo. Acho que é um vídeo de uns 17, 18 minutos mais ou menos. E aí, o que entra nessa questão do falso herói, que é uma questão muito triste, é que as pessoas, de um modo geral, associam muito a bondade, né, associam muito o bom caráter que você pode ter à religião. Então você já é prejulgado quando você fala que não acredita em Deus como uma pessoa materialista, como uma pessoa que não é capaz de fazer caridade, como uma pessoa que não é capaz de sentir amor, né? Uma pessoa má, uma pessoa vil, uma pessoa mundana. Isso pode ser verdade? Pode, mas isso pode ser verdade pro religioso também. Isso vai de pessoa para pessoa. A bondade, ela não está relacionada diretamente à tua religião. Você pode ser uma pessoa boa, como você pode ser uma pessoa ruim. Isso eu acho que vai muito das experiências que a pessoa tem, vai muito da formação que a pessoa vai ter, vai muito da índole da pessoa, e não necessariamente da religião que ela escolhe ou da religião que ela não escolhe, no caso de ser ateu. A pessoa que acredita no Deus católico, naquele que está na Bíblia, ele nega a existência dos outros. Se eu não estou muito equivocado, na própria Bíblia está escrito que Deus é a imagem e a semelhança nossa, certo? E que você só pode reconhecer como sendo Deus aquele que está na Bíblia. Alguma outra divindade que não está descrito ali na Bíblia, ela é algum tipo de força maligna, ela está relacionada a algum tipo de magia negra, alguma coisa relacionada ao capeta, ao Satanás e por aí vai. Então, eu acredito que vem daí até essa confusão, do tipo, se eu não reconheço o Deus da Bíblia, logo eu sou ruim. E não é bem por aí. A bondade e a maldade, ela é... Eu não sei se ela é nata da pessoa, se ela é aprendida, né? A gente pode discutir isso num outro podcast. Mas ela é da pessoa, e não daquilo que ela acredita, né, como religião. E é aí que os falsos heróis, eles permeiam, né? Eles não param para tentar entender o que é o ateísmo. Você fala para a pessoa, não, eu não acredito em Deus. Elas já fazem isso que você falou automaticamente na cabeça delas. Se você não acredita em Deus, você acredita no demônio. Não, você está falando que você não acredita em Deus. Para você acreditar no demônio, você precisa acreditar em Deus. Exatamente. Sim, mas se você não acredita em Deus, então você não acredita em mais nada. Uhum. Então a pessoa ela não para e pensa, tipo, não, espera, o que é isso? O que é ateísmo? Me explica melhor o que é isso, como que você não acredita em Deus, por que você não acredita? Me explique, eu quero conhecer um pouco mais disso. Ela não vai ter essa sensibilidade. Uhum. Ela vai querer te salvar do inferno. Então ela vai pegar e vai tentar te passar de alguma maneira forçada que você precisa acreditar em Deus, que você precisa acreditar na religião dela. Isso é muito corriqueiro, isso acontece muito, com uma força muito grande, que você precisa acreditar na religião daquela pessoa, que aquela pessoa tá na religião certa para todas as pessoas do mundo e você precisa seguir aquilo. E elas vêm com esse intuito mesmo de querer te salvar. Mas salvar do quê, meu Deus do céu? A gente acaba sofrendo muito, né? É muito comum. Existe também outro meme aí, que é assim, sempre quando uma pessoa religiosa às vezes vai confrontar um ateu, ele fala, é ateu até o avião cair. Né? Se você estiver no avião, o avião estiver caindo, você já está rezando para Jesus e para todo mundo. Cara, para que isso? Porque a pessoa não pode simplesmente aceitar
que você não acredita em alguma coisa. E aí sempre vem essa questão da salvação. Isso é assim, cara, impressionante. Você fala que é ateu, a pessoa fala, não, mas olha, sua vida deve estar muito ruim, né? Olha só, sua vida tá ruim, tá uma porcaria, você tá desempregado, por quê? Porque você tá negando a Jesus, tá negando a Deus. Opa, pera lá, cara, numa boa. Se de repente eu não tô empregado, tem uma situação do nosso país que tá ruim para todo mundo. Pode ser uma escolha minha, pode ser um acordo que eu fiz com a minha esposa e eu tô aqui dessa forma, né? De fato eu estou desempregado, eu sou dono de casa e é uma situação em que eu acertei com a minha esposa. Tem algumas outras coisas que eu estou fazendo, que eu estou tentando empreender, minha esposa me dá todo o suporte, mas às vezes vem uma pessoa e fala, então você não está conseguindo por quê? Porque você não aceitou Jesus no coração, porque você não tem Deus no coração. Teve um caso, inclusive do Datena, teve um crime, um hediondo lá, acho que seguido de morte, alguma coisa assim, não me recordo exatamente, onde ele fala que só uma pessoa que não tem Deus no coração, só uma pessoa ateia, que poderia ter feito aquilo. Então aqui mais uma vez, é um cara que está na televisão, que influencia muita gente, que vai falar um negócio desses, né? Inclusive a Associação de Ateus aqui do Brasil, a ATEA, processou e ganhou. E a Band teve que fazer algumas inserções comercial lá na programação dela, falando justamente da consciência religiosa, né, e falando do ateísmo também. É complicado, cara. É complicado ser ateu. Eu acho que a gente pode até traçar aqui um paralelo com o racismo. Que fique claro, para quem estiver nos ouvindo, eu não estou aqui querendo falar o que é maior, o que é pior, o que não é, enfim. O paralelo que eu quero traçar é que esse é um preconceito, assim como o racismo, histórico. Ele é menos comentado porque eu acredito que o ateísmo, né, o ateu, quando ele se sente pressionado, ele pode esconder o ateísmo dele. Então você pode simplesmente escolher não falar que você é. Eu não acho isso certo, mas também não critico quem faz, né? E geralmente a pessoa preta não tem como esconder, né? Ela chega e não tem como você falar que não é preto. Inclusive tem, né? Hoje a gente tem um percentual muito pequeno de pessoas que se assumem como ateias aqui no Brasil, porém a gente entende que às vezes aquela pessoa que responde que não tem religião pode ser ateu, né? E tem muitas pessoas que inclusive podem não revelar o seu ateísmo justamente por medo de um julgamento. Mas, por exemplo, se a gente pegar lá por volta de 1500, 1600, tem muito cientista, tem muito pensador que estava começando a desenvolver um pensamento científico, um pensamento lógico e tal, que eles eram perseguidos pela igreja. Houve uma perseguição muito grande, muito mais feroz do que o que é hoje em dia. Embora não seja, não estou desmerecendo, não estou falando que hoje é menos pior. Não é isso, é que a coisa vai mudando de cenário. Se eu não me engano, o Galileu sofreu isso, né? Eu acho que o Copérnico também, principalmente por falar que a Terra era redonda e da questão da Terra circular em torno do Sol, e não o contrário, porque ele tinha aquela ideia de que a Terra era o centro do universo. Não era admissível nessa época imaginar que, na realidade, a Terra ficava orbitando em torno do Sol. Que inclusive é uma ideia agora que está renascendo aí dos terraplanistas, que a Terra é plana, fica parada aqui e o Sol fica girando em cima de um domo. Enfim. Aí, esses caras, né, eles questionavam os dogmas religiosos, mas por pressão eles não podiam assumir, porque senão eles seriam mortos. Hoje eu não tenho nenhum caso assim, eu não me recordo de nenhum caso de um ateu que foi morto. As pessoas que se assumem, elas acabam sofrendo bastante preconceito também. Assim como a pessoa preta, o ateu, quando se assume numa entrevista de emprego, quando alguém pergunta qual a tua religião, se você falar que é ateu, a tua chance de conseguir aquele emprego diminui muito. Teve uma pesquisa até que eu e o Vinícius aí achamos na internet, de intenção de votos, né, caso tivessem candidatos a presidentes de diversos grupos. E lá estava a pessoa preta, né, se fosse um candidato preto, 83%, se eu não me engano, das pessoas poderiam votar nessa pessoa. Né? Se fosse mulher, tinha um outro percentual, não me lembro agora exatamente os percentuais, vou colocar aqui no link, mas a pessoa ateia, só por ser ateu, só acho que 13% das pessoas considerariam votar no ateu. E é uma coisa que tá muito sutil, né? A gente não discute, a gente não fala muito, não tem muita repercussão, até porque, como eu disse, o grupo de pessoas que se assumem ateus é muito pequeno. Eu ia falar do Fernando Henrique. Sim. Né?
que ele também já, num debate político, ele não se declarou em nenhuma religião, e isso fez ele cair de uma forma incrível nas pesquisas com intenção de votos. Então, a gente começa a ter aí essa dicotomia, talvez, pode ser, do ateu com preconceituoso, do falso herói com preconceituoso. A pessoa que tem essa ideia de salvar, tem essa ideia de ajudar a outra pessoa, ela vem carregada com um preconceito, e esse preconceito ela tenta instituir, colocar em cima da outra pessoa. Uhum. Quando não tem essa intenção, ela inverte o caso para ela mesma. Ela chama atenção para ela mesma, né? Ela puxa aquela história para ela e ela se torna o herói da situação. E a gente vê isso na nossa história. A gente vê isso no decorrer da nossa história. Há pouco tempo atrás, a gente tinha a ideia da Princesa Isabel como a heroína, a mulher que foi lá e assinou a abolição dos escravos e salvou toda a população preta daquela barbárie que a gente vivia. Ela colocada, recebeu canções, recebeu samba-enredos, recebeu várias menções honrosas e tal, sendo que, na verdade, ela era apenas um fruto de uma jogada política. A gente não era tão mencionado José do Patrocínio, não era tão mencionado Luiz Gama, não era tão mencionado André Rebouças, tantas outras pessoas pretas que lutaram pela abolição, lutaram pelo fim da escravatura. Essas pessoas tiveram uma força muito grande dentro da monarquia, uma força muito grande política para induzir o Brasil a isso. Uhum. Mas quem levou essa fama foi a Princesa Isabel, que foi uma pessoa branca, né, que foi lá e assinou e falou: olha, uma pessoa branca, essa mulher tão pura e tão cheia dessa caridade e tal, que nos salvou. Tá, não tô aqui falando que ela era uma má pessoa, eu não sei. Tem pessoas aí, tem alguns historiadores que falam que sim, ela era uma ótima pessoa, mas que ela foi apenas uma jogada política ali, é fato. Salve, salve, Vini na voz. Tô aqui para interromper essa primeira parte do nosso podcast. Ele foi dividido em 3 etapas, ou seja, tem muito assunto, tem muita reflexão, tem muita conversa boa. E as 3 etapas já estão aqui no YouTube, aqui no Spotify. Então, assiste, compartilha, curte, avisa os amigos e é nóis! Bye.